Nós vamos falar sobre o capítulo 8, Contos de Fadas. Acredito que esse gênero textual dispensa apresentações, porque nós, ao longo da nossa vida, crescemos ouvindo os contos de fada, lendo contos de fada, então eles já fazem parte do nosso imaginário há muitos anos, né? Mas esse capítulo é interessante porque ele vai mostrar alguns contrastes que nós temos nas versões mais conhecidas por nós, que são aquelas da Disney, e as versões originais, que são um tanto diferentes. Eu acho que vocês vão achar isso bem curioso. Os contos de fada, eles existem há muito tempo e eles surgiram no intuito de educar as crianças. Mas vale lembrar que era numa época onde os costumes eram outros, as ideias eram outras, o modo de vida era diferente. Então, eles vão ter uma educação que talvez seja um pouco mais bruta, né? Na verdade, um pouco não. Bastante, assim, né? Porque era uma educação que era ensinada muito na base do medo. Então, as crianças eram educadas por meio dessas histórias, mais de uma maneira que talvez causasse um medo nelas, né? Então, elas não faziam alguma ação porque tinham medo das consequências. Mais ou menos isso, tá bom? Então, vamos ler aqui que nós temos na abertura. Por que os contos de fada causam tanto fascínio? Por quê? Porque os contos de fada estão envolvidos no maravilhoso, um universo que denota fantasia, partindo sempre de uma situação real, concreta, lidando com emoções que qualquer criança já viveu. Porque se passam num lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do tempo e do espaço, mas onde qualquer um pode caminhar. Porque todo esse processo é vivido através da fantasia, do imaginário, com intervenções de entidades fantásticas. Bruxas, fadas, duendes, animais falantes, plantas sábias e assim por diante, né? Então nós temos nos contos de fada um mundo maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque ele vem de um universo da fantasia, certo? Mas assim, como eu havia dito, os contos de fada originais, eles vêm com esse tom assim moralista, porque eles serviam para ensinar as crianças da época, certo? E aí a forma que era ensinada era por meio do medo. Então, por mais que eles tenham esse maravilhamento ele vem depois com a Disney, tá? Então, a Disney, ela pega os contos originais e dá uma amenizada, assim, porque hoje em dia não é dessa forma que a gente ensina as crianças, como era antigamente, por meio do medo. Hoje a gente ensina de outras formas, e aí a gente vê que é interessante que tem contos de fada que a Disney já está refazendo e consertando alguns problemas que na nossa sociedade atual já são mais evidenciados, certo? Então vamos lá. Eu acho que o interessante para nós é ver essas diferenças, né? Eu vou pedir para vocês lerem os textos para fazer os exercícios, mas eu acho que agora nessa aula o interessante é a gente ver a diferença entre o que a gente tinha nos contos originais e o que nós temos nos contos de fada da Disney, né? Então aqui nessa página, deixa eu ver qual página que é. Na página 184, tem alguns exemplos das diferenças das histórias. Então, ó, vamos lá. Essa parte aqui do texto 2, tá? Volta às origens, conheça trechos das versões originais das histórias. Animais que falam, princesas que sofrem, reis e rainhas, fadas, madrinhas, gigantes. As histórias se passam em um lugar longínquo, muitas começam com Era uma vez e os personagens têm nomes simples, às vezes apelidos. E como se fosse mágica, o leitor mergulha em um mundo onde tudo é possível. Um pé de feijão pode crescer até o céu e um tapete voar. Conforme atravessaram os séculos, os contos de fada foram ganhando uma nova roupagem. A narrativa central permaneceu, mas, em geral, eles se tornaram mais leves, açucarados, né? Porque a sociedade atual, né, pediu essa mudança. Era uma outra forma de pensar já que nós tínhamos quando esses contos foram reestruturados, e essas versões antigas já não cabiam para as crianças, para a forma de educar que nós temos, nós tínhamos naquela época, né? Porque agora já tá mudando de novo. Vamos ver.
Na versão original de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, o lobo come a avó e a menina. E não há nem sombra dos caçadores. Então, na versão original, não tinha caçador. A vovó e a menina morrem. E aí fica, né, essa orientação que se você desobedecer, sair do caminho, pegar atalhos na vida, né? Vejam que tudo são metáforas, certo? Se você não tomar certos cuidados necessários, você pode acabar morta, né? Você pode acabar ferida, que foi no caso da Chapeuzinho Vermelho. O mesmo aconteceu com a história da Rainha Má, que tenta a todo custo acabar com a vida da enteada, apontada pelo espelho como a mulher mais bela do reino. Criado entre os séculos XVI e XVII, viram como é antigo? O conto foi reescrito pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm e ganhou o mundo com a versão de Walt Disney para o cinema de 1937. Mas, nesse caso, foi o americano quem colocou o açúcar. Então, deu uma açucarada, assim, na história, né? Melhorou a história. A gente tá falando da Branca de Neve. Como que a Branca de Neve foi açucarada, né? Vamos ver. Na versão dos irmãos Grimm, de Branca de Neve, cujo texto está sendo relançado pela Geração Editorial, após receber do caçador pulmões e fígado de um javali, a madrasta pede ao cozinheiro que ferva os órgãos e os come pensando que fossem da moça. Então aqui é o momento em que a rainha pede, né, para que a Branca de Neve fosse morta, e o caçador, não conseguindo fazer tal fato, né, mata um javali, pega o pulmão e o fígado e dá para a rainha como prova de que a Branca de Neve tinha sido morta. A rainha, não satisfeita, vai lá e assa os órgãos e come, né? Então imagina isso passando para as crianças nos dias de hoje. Ia ser uma polêmica muito grande. A rainha má tenta matar a enteada não uma, mas 3 vezes. Primeiro vai à casa dos 7 anões e, disfarçada de vendedora, oferece laços para espartilho. Branca de Neve deixa que a senhora coloque a fita e ela aperta com tanta força que faz a garota desmaiar. Depois a rainha tenta matá-la com um pente envenenado para finalmente lançar mão de sua estratégia mais conhecida, a maçã cheia de veneno. Então essas partes muito violentas, né, a Disney deu uma suavizada, assim, porque a nossa sociedade não ia aceitar. O fim da história também é mais dramático. O fim é o pior. Não há o famoso beijo e o então viveram felizes para sempre. Branca de Neve volta à vida quando, ao ser encarregado pelos servos do príncipe, um deles tropeça e, com um solavanco, o pedaço de maçã envenenada sai da garganta da moça. Então não tinha nada daquela história do amor verdadeiro, né? Nada disso, era diferente. Aí aqui que é a pior parte mesmo. A madrasta é convidada para o casamento de Branca de Neve com o príncipe e os dois se vingam da rainha cruel, fazendo com que ela calce sapatos de ferro aquecidos sobre carvões em brasa e dance. Então eles ainda se vingam no final da madrasta, certo? Então vejam assim a diferença que nós temos das histórias originais, né? E vários outros contos de fadas são a mesma coisa. A história da Pequena Sereia também ela é bem dramática. Na verdade, a Pequena Sereia morre no final, porque o príncipe não dá bola para ela e ela se transforma em espuma do mar. Então ela perde a voz, no final se transforma em espuma, né? E nós temos várias outras questões problemáticas desse conto de fada. A história do Pinóquio também, para mim, é a mais terrível, assim. É uma história, assim, em que o Pinóquio era um menino mau mesmo e fazia várias crueldades, assim. Ele não tinha nada daquele Pinóquio que a gente conhece da Disney, certo? Então, eu acho interessante vocês conhecerem essas outras versões e vocês verem como que os textos eles vão dialogando dependendo da época em que nós estamos. Então, naquela época, não era um escândalo a gente ver esse tipo de atitude, essa forma de ensinar para as crianças. Hoje já seria bem problemático, certo? Mas existem textos que eles são atemporais, porque eles têm um conhecimento muito profundo, mesmo sendo muito antigos, e que continuam servindo e valendo para as nossas sociedades, mesmo que passem 100, 200 anos, certo? Eu acho que dessa parte é só. Eu vou fazer um outro vídeo para a gente falar agora sobre gramática. Vou deixar eles separados para ficar mais organizado. Mas essa parte da gramática é tranquila, vocês vão tirar de letra.
tá bom? Então, até mais. Um abraço.